O som acorda a cidade, mistura a cor da massa. A favela mostrou para o Rio de Janeiro, na sua história toda, que ela colaborou muito para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só é o que é por causa da favela. Nós somos conhecidos pelo samba. Aonde nasce isso? Com quem nasce isso? Então, tudo que a favela tem de melhor, ela ofereceu para o Rio de Janeiro e colaborou muito para o desenvolvimento social, econômico e cultural do Rio de Janeiro. E por que não dizer do Brasil? No dia 26 de janeiro de 1893, na presença de um aparato policial, de bombeiros, do Vieira Souto, que fazia melhoramentos do Brasil, que tinha uma empresa que fazia caderno e lápis, mas que disputou espaço na construção civil, mais outros nomes que são nomes de rua lá em Copacabana, mais a imprensa, mais o pessoal que queria explorar a questão do bonde, a construção civil, os empresários, a imprensa, estavam presentes no primeiro despejo do primeiro cortiço aqui no Rio de Janeiro, em 1893. Olha as forças que estavam presentes lá. São as mesmas que hoje estão arrumando o Rio, e que usam a Olimpíada, e que usam a Copa do Mundo como desculpa para fazer uma política mais arrojada. Sabe aquela época que começou a explodir bueiro da Light aqui no Rio? E claro, pô, não tem nada a ver com a Light, mas a culpa é sempre do prefeito. A pessoa, a mulher, esse prefeito, como é que a gente quer fazer a Olimpíada com esses bueiros todos explodindo? Quando eu vi ela falando assim, eu falei, gente, como é que a gente vai ficar vivo até lá? Né? Não é o problema da Olimpíada, o problema é a gente ficar vivo até lá com essa merda explodindo. E ali eu me toquei, falei assim, pô, esse negócio de Olimpíada é sensacional, preciso usar como desculpa para tudo. Então tudo que eu tenho que fazer agora é fazer para a Olimpíada. Fazer para a Olimpíada. Tem coisa que tem a ver com a Olimpíada, tem coisa que não tem nada a ver, mas eu uso. Nossa luta, ela tem um fio condutor histórico de desigualdade. Em 1866, já no Rio de Janeiro, havia um decreto que era um espaço, já não era mais por causa da doença, mas o pobre já não podia ficar no centro do Rio de Janeiro. Já começou os desafios de que nós lutamos. É a cidade, é a concepção de cidade. Em 1870, já havia um déficit de moradias no Rio de Janeiro. Então, veja bem, a nossa luta é histórica. Não dá para ter soluções pontuais. Não dá para ser solução de governo. Um ponto que eu queria comentar sobre a questão da cidadania, que é o meu tema de trabalho, que a gente olha ao PP pelo ponto de vista da cidadania, em que medida ela está ampliando essa esfera pública, criando cidadania e efetivamente respondendo, não é? É que a cidadania é um dos conceitos mais complicados e contraditórios que tem. Não é? Então, por um lado, você tem como ideia da cidadania tornar iguais aqueles que são desigualmente colocados na sociedade pelo mercado, isso já é uma complicação. Então, a cidadania é uma esfera de igualdade política para pessoas que estão em posições extremamente desiguais por própria maneira de produção da sociedade. Mas, por um lado, a cidadania diz respeito, por exemplo, às liberdades e autonomia, né? Ela não pode ser vista também só como o consumismo, o individualismo, a tal classe C que está aí, está consumindo, então isso seria cidadania. Não é.
né? A cidadania tem esse lado das liberdades, e a gente está vendo isso e é apontado, a possibilidade, né, de não ter uma polícia invadindo e tiroteio o tempo inteiro, é aumento de liberdade, né? Mas a possibilidade das pessoas transitarem da cidade, visitarem a favela, é aumento de liberdade na cidade. Mas será que as pessoas da favela estão podendo transitar do mesmo jeito no Leblon, no shopping? Os meninos vão lá, será que as pessoas que tomam conta ali não vão achar que eles vão roubar ou qualquer coisa? Porque tem que ter uma dupla via para essa integração. Não é só a invasão de turismo ou de gringos dentro das favelas. Então, é preciso pensar nessa liberdade na autonomia como desse lado duplo, né? Mas a cidadania envolve também um ordenamento. É a ideia de que existe ordem, existe um poder e que as pessoas... Mas esse ordenamento, ele tem também possibilidades distintas. Ele pode ser imposto coercitivamente ou ele pode ser consensuado. E eu acho que nós estamos dentro desse problema, né, de viver um tipo de ordenamento extremamente autoritário. É uma volta a um processo de deliberação e de imposição de política pública sem que todos os mecanismos que foram criados de negociação entre sociedade e Estado, conselhos, conferências, né, direitos, primazia dos direitos sociais, nada disso vale mais. Decide quem pode, obedece quem tem juízo. É um pouco é um retrocesso em relação ao que nós conseguimos conquistar como democracia na Constituição de 88. Quem nos transforma em bandidos é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. É só para vocês perceberem um pouco de um jovem sem academia, sem cidadania, sem democracia, o que ele está produzindo na favela Santa Marta. E quando tem um policial que sabe que o direito do cidadão, que vê a comunidade como cidadão, eles procuram tirar esse policial da ativa de circulação de dentro das vielas. Então eu fiz aqui uma, tipo, poesia, mas eu não vou cantar, mas eu vou falar, vocês vão entendendo aí. Que é fé, eu li aqui, fé no seminário eleva a cidade. Isso aí foi uma coisa que eu enxerguei ao olhar isso aqui. Então é a fé do homem. Não importa se é católico, evangélica, espírita, o negócio é a fé que eleva o homem. Então é assim, gente, eu não sei se eu vou cantar. Fé, favela, cidade, tudo isso dentro da comunidade. Fé, favela, cidade, tudo isso dentro da comunidade. O seminário está aqui, mostra à população que precisamos reclamar, falar, mobilizar e na sociedade se misturar. É favela, é comunidade. Esse seminário mostra a real realidade. É favela dentro da cidade, a favela é comunidade. E a pacificação, como vamos resolver? E a pacificação, como vamos resolver? Isto é uma incógnita, como vamos responder? Isso é uma incógnita, como vamos dizer? Para a pacificação, temos que reorganizar, porque nesse seminário podemos declarar das aflições e das agonias, que nos força a parar a nossa cidadania. E a pacificação vai acontecer quando juntar eu e você. Então havia, né, um anseio, um desejo pela pacificação muito pautado na experiência do Santa Marta. Então o Santa Marta era o espelho, era o desejo, era o nirvana, era o anseio da comunidade, né? Era o anseio de todos. Ser como Santa Marta, porque no Santa Marta, agora todo mundo vai ao Santa Marta. No Santa Marta tem empresas no Santa Marta. No Santa Marta tem turismo. Olha só, todo mundo vai ao Santa Marta. No Santa Marta tem o Morro de Alegria,
né? Os artistas vão ao Santa Marta. No Santa Marta tem o banco, né? Tem banco no Santa Marta. Então, começa... Olha, a gente tem que ser igual ao Santa Marta. A TV a cabo chega no Santa Marta. Então, o Santa Marta era o modelo. Com a chegada da unidade de polícia pacificadora, houve uma... Bom, agora os serviços vão chegar de forma efetiva. A primeira a chegar foi a Sky, que é já uma marca da UPP. Né? A TV a cabo chega e foi uma febre, não só a Sky, mas chegou a Embratel e Oi TV, e era um exército de instaladores de antenas, e era uma coisa de louco. Há uma estética nova de favela na mídia. Há uma nova estética que não é a que a gente vive. É igual aquele comercial aquela propaganda política que passou daquela cidade bonita, que a gente procura ela, daquele ônibus que não estava lotado, daquele transporte maravilhoso. Todo mundo quer morar naquela cidade. Então, é uma lógica. A gente quer... Eu quero mudar para o alemão, porque no alemão está ótimo. É o que está na novela. É o que eu quero ir para o alemão, porque no alemão não tem o que tem no Borel. Então, agora, o nosso sonho de consumo não é mais Santa Marta do Itamar. É o alemão e a Rocinha. Que ano que vem, segundo um jornal, aquele jornal Metro, no ano que vem vai ter um PIB igual de Mato Grosso do Sul. Então, eu quero morar lá. Se tem um PIB de Mato Grosso do Sul, que tem o agronegócio, então é para lá que eu quero ir. O primeiro processo em relação à economia local, pensando já não no cidadão, mas no consumidor, visto como consumidor e não como cidadão, a população do Alemão, se pega a principal rua de comércio e se destrói todo o comércio daquela rua e joga para lugares sem acessibilidade, sendo que aquela rua foi construída historicamente como lugar de comércio maior de todo o complexo do Alemão, que é a Rua da Grota, a rua principal da Grota. Então, se desconstrói o comércio local, porque agora se reconstrói as grandes redes, né? A Casa e Vídeo, a Casa Bahia, está tudo chegando no Alemão. Então, não há uma política de valorização da economia local, então se desconstrói as vidas das pessoas, o recurso que circula dentro do complexo do Alemão, ele diminuiu drasticamente por este motivo de uma política pública falha, e, ao mesmo tempo, não ter uma leitura, né, desse contexto social local com participação efetiva, né? Tinha que ter uma participação efetiva para discutir, por exemplo, essa questão econômica, da economia local. Muitos moradores do morro estão migrando. Jovens, adultos. Por quê? Essas famílias não vão continuar resistindo o alto valor que pós a UPP trouxe. Eu boto no livro, quem pagava R$150 de aluguel, hoje é R$400, 500. O salário mínimo continua mínimo. Quem pagava R$5 de energia elétrica, que eu pagava antes, acredito que a maioria da população de Santa Marta sempre pagou energia elétrica, um preço simbólico, R$5. Hoje paga 150, 200, 300. Com essa mudança na favela, é claro que o gringo, chegando no Brasil, ele vai ter mais possibilidade de morar no Santa Marta, na Rocinha, Chapéu Mangueira, no Vidigal, do que eu. 50 mil euros aqui transforma em quanto? O capitalismo tem um sistema e tem a sua forma de execução, sobrevivência, e a pobreza e a miséria estão essencialmente incluídos no projeto do capitalismo. Então, no estágio de ditadura que a gente vive, onde os meios de comunicação reforçam uma visão que a sociedade às vezes tem de que nós precisamos de ser pacificados, o que nós temos que colocar para a sociedade é:
a UPP não dá conta, a UPP Social não dá conta dos conflitos que a desigualdade trazem. No momento em que o Rio de Janeiro é candidata a uma cidade global, precisa ser vendida a todo custo metro quadrado, e nós sabemos que o capitalismo utiliza grandes eventos e a questão da urbanização e a construção civil para fazer a lógica do mercado imperar. E essa lógica em que uma comunidade fica abandonada, fica vulnerabilizada, para depois ela ser retirada quando há necessidade pela especulação, ela é uma lógica que impera. E a UPP ela entra nesse cenário, né? Nós temos os mega eventos e nós temos uma cidade para resolver num determinado momento. Então, assim, como é que nós vamos discutir a vida na cidade e como é que nós teremos uma política de integração, como é que nós vamos discutir a questão da reforma urbana e a reforma agrária, como é que nós vamos discutir a questão da titularidade, o déficit de habitação, como é que nós podemos ter uma cidade saudável que gere... se nós pararmos só para discutir o UPP fora deste contexto maior, nós vamos perder o rumo. Nós vamos perder o rumo. Será possível aproveitar alguma coisa? Será possível daí a gente partir para alguma discussão? Foi levado até o secretário de Segurança a proposta da implementação de uma unidade de polícia pacificadora no Leme. E prestem bem atenção. A proposta era a seguinte: estava acontecendo uma guerra entre duas facções, aonde as pessoas que residem no bairro do Leme estavam alegando, junto ao secretário de Segurança, Mariano Beltrame, que os seus imóveis estavam sofrendo uma queda, justamente por causa do fator da guerra. Então, veja bem qual foi o contexto da implementação da UPP na Babilônia. Não foi preocupado com a nossa segurança. Foi proposto e proposta pela especulação imobiliária. É bom lembrar que a UPP é um projeto, na minha visão de ótica, de cidade, não é um projeto de segurança. Haja vista você vê o cinturão que ela corta. A orla da Zona Sul, o entorno do Maracanã, porque quando a UPP ela é implementada, o grande capital consegue visualizar que a favela também é uma fonte de lucro. Então a UPP, ela vai muito além, é um projeto muito bem equipado, é uma peça dentro dessa engrenagem da remoção branca. E a gente tem que começar a discutir a cidade que nós queremos daqui a 16 anos. Falei aqui da questão do Museu do Índio. Lá, na proximidade do Maracanã, vai ser destruído o Museu do Índio, um parque aquático, uma escola, vai ser destruído também um parque olímpico. Aí eu fico pensando, meu Deus, além de ser um estado que vai sediar a Copa, a gente também é uma cidade que vai sediar as Olimpíadas. E precisaremos de tudo isso que o próprio estado está destruindo agora. Agora, o estado do Rio de Janeiro é o estado das empreiteiras. Nunca se lucrou tanto. Na minha visão, a gente teve uma invasão realmente desse território que a gente chama de território favela pelo Estado. E a UPP é um dos representantes do Estado aqui dentro do Santa Marta. Foi a primeira favela a ser pacificada. E o que aconteceu depois dessa invasão, que eu chamo depois de que eles invadiram, eles tentaram colonizar, e a gente, na verdade, nunca teve uma discussão aqui dentro de como é que foi esse embate da formalidade que estava entrando com a informalidade que estava estabelecida e estruturada aqui dentro do Santa Marta. A gente nunca discutiu sobre isso. E o governo, quando entra no Santa Marta, ele quer formalizar tudo. Ele quer formalizar através das suas instituições, que são os cursos profissionalizantes e tudo mais. Ele formaliza através de um mapeamento e uma regularização da água, da luz, dos impostos. Então, ele formaliza nisso tudo e mata todas as nossas manifestações espontâneas que estão aqui desde sempre. E o governo, quando entra aqui, com ele entra essa exploração dessa atividade, que é uma atividade extremamente agressiva,
É uma atividade agressiva, é uma atividade econômica que gera muita grana e que destrói muito também. E aí o turismo entra aqui sem essa discussão prévia. E aí o que acontece? O que a gente tem hoje no Santa Marta? E essa é uma discussão que a gente está fazendo hoje. Estou tentando organizar um comitê de turismo aqui há 2 anos. Finalmente, agora, eu espero que a gente vá conseguir colocar. Mas, por exemplo, uma das discussões que a gente tem um bonde que não funciona para a comunidade, não funciona para os moradores. E aí, como é que funciona isso quando você faz um evento, você vem com uma porrada de gente de fora do Santa Marta que vem para cá para consumir entretenimento. A gente não é entretenimento. Eu sempre falo isso para as pessoas. A favela ela está cheia de problemas e ela tem a sua dinâmica própria. Então, quando você vem para cá para consumir, as pessoas vêm para consumir, então vêm para consumir entretenimento, se esquece que a gente tem essas questões todas mal resolvidas. E aí o que acontece? A gente tem o desenvolvimento de uma atividade hoje que ela não contempla um melhoramento de longo prazo. A gente tem hoje uma mentalidade de Copa do Mundo. Todo mundo trabalha para a porra da Copa do Mundo, para os Jogos Olímpicos. Então, as pessoas que hoje estão exercendo essa atividade, elas não estão pensando no legado para o seu filho, porque quando eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou pensando no legado que eu vou deixar de longo prazo. Eu não estou vislumbrando 2014, 2016. E aí o que acontece? Infelizmente, quem é que trouxe toda essa mentalidade para cá para dentro? Foi o Estado. Tem 2 eixos aí que a gente tem que enfrentar. Um é o eixo imobiliário, com as suas várias matizes, que vai da remoção, aí o companheiro Vitor aí do Pico, como a comunidade Vila Autódromo, até o glamour, né, do Santa Marta, do Morro do Alemão, o glamour que eles vendem, né? E também a venda da cidade para os eventos, os grandes eventos, COP e Olimpíadas, que nós vamos pagar, né? Então, a cidade toda virou mercadoria. E a gente tem que ficar atento a isso, até para não achar isso natural. A discussão da UPP passa por discussão de projeto de cidade que se quer. Eu acho que a UPP ela é ela é importante porque é uma ação concreta que se coloca hoje na agenda do Rio de Janeiro, mas essa ação está dentro de ações maiores, o conjunto com ações maiores, que é a própria questão do Porto Maravilha, que está sendo feito, e a cidade não está discutindo isso. Quem é que vai ganhar com o Porto Maravilha? O que se vende hoje é que é uma maravilha. O próprio nome. É isso mesmo. Né? A própria expansão da cidade, os outros projetos para a Copa do Mundo, as remoções estão sendo feitas, estão no horizonte de algumas comunidades. Quer dizer, essas coisas estão na disputa pela cidade. A UPP é um desses elementos. A polícia continua sendo, os policiais continuam sendo formados como eram antigamente. Continuam cantando as mesmas musiquinhas que o Bob cantava. Isso não mudou. Quer dizer, a concepção do policial ainda continua, apesar dos policiais que vêm para o UPP saem da academia, mas a polícia, como instituição, continua defendendo a propriedade e não a vida. Isso precisa mudar. Essa é uma concepção central que precisa mudar. O policial tem que defender a vida e não a propriedade como prioridade absoluta. Pensamento, a relação, a sociabilidade entre polícia e favela ainda continua a mesma. Há uma sensação de que tudo está normal, de que tudo está bem, de que todos estão felizes e contentes. Mas o discurso, essas vozes que o professor Machado fala, essas vozes não são ouvidas. O mercado dita a regra, é a lógica. A gente tem uma remoção clara, a famosa remoção branca. As pessoas são enviadas para lugares distantes. No Borel não está sendo diferente. Não se discute, não se fala.
e qualquer tentativa de discussão é desqualificada, é vista como resistência, é quase como uma rebelião, é quase como um golpe contra a ação do Estado. Se você se reúne para discutir as ações violentas da UPP, a polícia é violenta porque os moradores são resistentes à organização, ao ordenamento, não tem disciplina, é lógica de quartel, militarização da vida cotidiana total. 10 horas tem que fechar. E aí é spray de pimenta, é choque elétrico. Spray de pimenta, olha, imagino que o Estado gasta de spray de pimenta nessas áreas uma grana, porque é assim, é à vontade. Tira daqui e coloca dentro de conjuntos habitacionais. Aí, dentro desses conjuntos habitacionais, vai ensinar a cada morador, tinha cartilha e tudo, ensinar a cada morador, também voltando ao que a Mônica falou, ensinar como que era morar em condomínio. Vocês não sabem como é que se comporta, vocês não sabem como é que se desenvolve a vida num condomínio, né, estilo classe média. Então, eu vou te ensinar como é que é. E o governo veio e trouxe uma cartilha para poder capacitar as pessoas para poder aprender como é que se vivia em condomínio. Então, foi essa que é a resposta. Então, se você vai para um outro espaço, em que você tem que pagar taxas que você não pagava antes daquela forma, porque se paga de outras formas, até pela negação dos direitos. Não dá um fortalecimento, uma política pública de fortalecimento da economia local. Se desestrutura a economia local. Aí, vou pegar um exemplo real. Uma mãe solteira, com 3 filhos, que mora numa casa na comunidade. Foi lá, o PAC tira, dá uma casa para ela lá. Só que ela não, o recurso que ela tinha era um comércio que ela tinha em frente à casa dela. Tiraram a casa e o comércio botaram ela dentro de um apartamento. Que ela tinha que pagar a água, a luz, e ela não tinha mais a renda que ela tinha antes. Aí ela vai e aluga o apartamento dela e volta para a favela. Só que ela aluga, aí segundo o governo ela está ilegal, porque não pode alugar. Não pode vender, não pode nem emprestar para o teu irmão. Ela é obrigada a ficar lá. E aí agora ela passa a ser criminosa. É um processo de criminalização constante e permanente. Então, lá na área da Providência, tem 832 casas demarcadas para sair. Então, você vê em cada casa, você vê morando 4, 5 pessoas. Você já vai ter, se é em torno de 10 mil, você já 40% já está sendo alijada de sair dali. E tem moradores que não entraram na questão da negociação, porque a prefeitura ela oferece, ela dá 3 opções. Aluguel social em cima em torno de R$400, que não dá para nada. Compra assistida, que é um cheque que eles arrumam um imóvel, elabora o cheque no valor do imóvel, a pessoa não tem acesso à grana. E indenização, que é sempre baseada em cima da benfeitoria. Eles não consideram o solo, não consideram o tempo de moradia, essas questões todas. Sou morador da parte alta do Pico, né, e estou sofrendo diretamente, né, depois da entrada da unidade de polícia pacificadora, o projeto, né, de remoção forçada no Santa Marta. Nós somos moradores daquela parte, moramos lá por muito tempo, lá tem, né, descendentes de gerações, né, primeiros ocupantes aí, né, que chegaram em décadas anteriores do morro, né, e hoje, né, por ser uma área muito bonita, privilegiada, né, depois da implantação, né, desse prédio que anteriormente foi construído para ser uma creche e atualmente abriga 123 policiais. Né, não tem mais tiroteio nessa área, porque era uma área anteriormente esquecida, né, desvalorizada, ninguém queria, né, principalmente morar nesse local, eram poucas pessoas, porque o acesso era difícil. Né. Após a implantação,
a construção do plano inclinado anteriormente, né? E após a implantação da UPP, o asfaltamento dessa rua Oswaldo Seabra, que fica na parte mais alta, facilitou muito mais a vida dessas pessoas que moram lá em cima, nesse local que antes era até complicado você levar material de construção para ser construído. Hoje, né, com essas facilidades, né, com essa visibilidade, com esse privilégio que essas pessoas têm nesse local, né, com essa remoção forçada, né, tirando essas pessoas com fluxo de turismo, hoje que dentro da favela, ou seja, aqui tem um grande capital rolando de moedas estrangeiras aí adversas, né, nós não somos, né, contemplados por nenhuma intervenção que ocorreu aí anteriormente no Santa Marta, ou seja, esse local histórico muito importante, tá? Principalmente para a nossa história, para os moradores, não somente dessa área, mas para todos os moradores de Santa Marta. E o que eu vivencio é uma preparação para a expulsão dessas pessoas, quando não é forçada, é uma expulsão branca e branda, né? Você não tem condições financeiras de manter nesse local. E não somente chega a polícia, chega as outras companhias, né, privadas para explorar as concessões aí em vários segmentos. Então, realmente, para quem que essa mudança? Para quem esse projeto de cidade? Qual pessoas que realmente vão usufruir desse projeto, principalmente aqui do Santa Marta? Será que até 2016 será os mesmos moradores que passaram toda a discriminação, todo o preconceito, toda a covardia e arbitrariedade, né, por décadas cometida pelo Estado e município aqui dentro? Será que seremos nós mesmos que estaremos aqui ou outros ocupantes serão, né, novos moradores do Santa Marta? Então, a questão das UPPs, eu não vou nem me deter aqui, a questão das ações arbitrárias, foram várias também na comunidade da Babilônia. Eu só queria citar uma, que é bem emblemática, muito antes da implementação da UPP. Você sabe que morador de comunidade, geralmente, em algum domingo do mês, você chama toda a sua família, faz aquela panela de galinha com arroz e feijão, batata, compra uma Coca-Cola, compra cerveja, para reunir com a família, ter aquela integração. E em uma dessas reuniões, os policiais invadem a minha casa e eu os abordei na porta, falei, poxa, você não pode invadir a minha residência, a Constituição reza que o lar é inviolável, você só pode entrar aqui com mandato, ou se a minha casa estiver sofrendo alguma tragédia, um incêndio, ou com mandato durante o dia. Só que ele não estava com um nome de identificação. Isso já me deixou muito receoso. E ele adentrou dentro da minha casa e pegou meu tênis, perguntou se tinha nota fiscal. Pegou uma máquina velha de escrever, perguntou se tinha nota fiscal. Tudo ele queria saber se tinha nota fiscal. Ele, não satisfeito, ele se direcionou à cozinha. Assim, é muito constrangedor e a gente se emociona porque você não se sente um ser humano. Ele abriu a panela, para nos humilhar. Ele colocou o fuzil dentro da nossa galinha. E depois saiu. E isso foi antes da implementação da UPP, só para vocês entenderem que a UPP é um processo, que o morador tem que ter paciência, o policial tem que ter paciência. Acho que o problema da polícia é estrutural. Acho que é um problema na estrutura, não é um problema pessoal de cada policial. A gente tem que discutir isso também. Agora, é um processo, eu acho que a UPP ela é implementada não para acabar com o narcotráfico, mas sim para tirar o poderio bélico, para que as pessoas que subam a comunidade tenham um status de segurança. O tráfico tem continuidade na Babilônia, tem continuidade em outras comunidades. Isso é fato. Quem quer comprar um entorpecente sabe onde tem. Agora, é um processo lento, médio e longo prazo, que os moradores têm que fazer dar certo. Então, quando a Deise faz a denúncia, ela não faz para que o processo venha dar errado, ela faz justamente para que o processo possa dar certo. Eu acho que o capitão lá entendeu. Na Babilônia nós também fizemos isso, eu e Lula. A gente pegava o nome do policial, o horário da ocorrência e levava ele. E eu era bem explícito, falei, capitão, estou aqui porque eu quero que o processo da UPP dê certo. E para dar certo nós temos que ter bons policiais sob o seu comando. Do lado dos moradores, o olhar de que essa polícia, dita polícia de aproximação, não se aproxima.
Muito pelo contrário. A lógica é de controle. Total. Controle da juventude, que não pode circular. E um fenômeno que a gente achou que não aconteceria mais, uma situação que a gente pensou não acontecer mais pós-pacificação. Você já tem os plantões. O plantão da Loura, o plantão do Rony Ronaldo, na última sexta-feira, conversando com uma senhora de quase 60 anos, ela me dizia o seguinte: olha, aconteceu isso e tal, eu fui comprar meu pão e levar minha neta para a escola, e, ao voltar, fui parada pela Loura. Kate Marrone, diz ali, eu fui parada pela Loura. E aí ela falou assim, mão na parede. E eu falei, eu? Ela falou, a senhora sim, por que a senhora não? A senhora é melhor do que alguém? Mão na parede. E estava colocando todo mundo contra a parede. Ainda há a necessidade da famosa limpeza moral o tempo inteiro. Mas eu, uma senhora de 60 anos, não interessa, tu é favelada, mão na parede. E para gravar ainda é preta, mão na parede. E é muito pobre, e é covarde, sacana dizer para a gente que a gente está optando, só tem duas opções. O tráfico, o braço armado do tráfico ou o braço armado do Estado. O braço armado do tráfico é o braço armado do Estado. A UPP chega trazendo ordens para uma favela que tem diversidade cultural, um jeito de falar, um jeito de andar, um jeito de se sociabilizar dentro da própria favela. Isso chama-se democracia? Democracia é debater com o povo, é o que queremos. Ninguém aqui está contra uma polícia que dá bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está contra as arbitrariedades que essa polícia está trazendo. O diálogo aqui é vertical. Não tem um e-mail da UPP, não tem um telefone, não tem nada. Então, é isso que está acontecendo dentro do Santa Marta com os jovens. Não tem um diálogo aberto, onde o jovem possa colocar a sua visão, do jeito que ele fala, do jeito que ele quer. Isso ainda não tem. Eu acho que, de repente, depois desse seminário, as coisas podem mudar. A gente acreditava que a polícia pacificadora iria trazer algo diferente para os moradores. Mas, na verdade, o que nós pudemos perceber no dia a dia da comunidade, que saiu o poder do tráfico armado e entrou o bandido fardado. Porque começaram a reprimir os moradores. Passaram a dar toque de recolher, a partir de 10 horas, eles não queriam ninguém nas vielas da comunidade. A repressão do tráfico saiu e entrou a repressão do Estado. Porque eu tive meu filho assassinado pelo Estado e a minha indignação do Estado me fez que eu vir para a luta e não aceitar o que o Estado achava que tinha que fazer dentro da comunidade, que era oprimir os moradores. Então, devido à minha militância, os moradores batiam na minha porta. Era spray de pimenta todos os dias, era bomba de efeito moral todos os dias. Tinha dia que a gente não dormia, final de semana era coisas absurdas, que as pessoas não podiam ter lazer. Até para se fazer uma festa na comunidade, tinha que pedir autorização no comando da UPP. Tem que ter horário para poder terminar uma festa. Que Estado é esse que vai levar uma política de pacificação que age dessa forma? Que pacificação é essa? Eu cheguei a ouvir de policiais da UPP dizer que UPP significa União do Poder Paralelo. E dentro da comunidade do Cantagalo, eu presenciei tortura dentro da própria sede. Teve uma ocasião, 2 e pouca da manhã, bateram na minha porta, eu fui, e eu fiquei apavorada com a quantidade daquelas taser que eles lançavam em cima do morador,
e a família pedindo um socorro, eles cercaram, os policiais cercaram, para que ninguém viesse ajudar aquele morador que estava sendo torturado. Eu tive que gritar com o sargento que quando nós chegávamos dentro da sede da UPP para poder reclamar de alguma conduta de um mau policial, ele simplesmente fazia a pergunta: você quer ser tratado como cidadão ou como favelado? Quando ele me fez essa pergunta, eu não entendi muito bem. Eu estava ouvindo isso de um policial, de polícia pacificadora. Se eu queria ser tratada como cidadão ou como favelado? Eu falei, não entendi. Eu tive assim, inúmeros enfrentamentos em relação a abusos de autoridade. O interessante é que quando o policial erra, que o morador quer descer para a delegacia para fazer um registro de ocorrência contra o policial, há um corporativismo. Você não consegue fazer o registro de ocorrência por abuso de autoridade por parte dos policiais. Mas eles conseguem, a todo tempo, levar morador para a delegacia como resistência, desobediência e desacato. E a UPP, para mim, ela não é uma panaceia, né? Ela não é uma solução para todos os problemas, ela não é um remédio que vai curar, que vai cicatrizar todas as feridas da nossa comunidade, das nossas favelas, da nossa cidade. Ela é uma das secretarias, das dezenas que o Estado tem, e o município, né? Ela é um braço do Estado que nasceu para permitir com que as favelas não fossem mais tratadas como área de risco. Com isso, fazer com que adentrasse nas comunidades os serviços públicos. Até aí eu vou concordando, né? Veio para garantir direitos, principalmente o de ir e vir, né? Tirar os materiais bélicos das favelas e tirar o poder do fuzil. Eu acho que todo discurso, quando envolve polícia, né, não vou falar de política agora, né, mas eu acho que a gente tem que jogar a palavra hipocrisia fora, senão a gente vai estar sempre remando na mesma coisa. Não adianta a gente chegar aqui e falar palavras bonitas, palavras que todo mundo gostaria. Oh, meu Deus, eu gostaria de uma sociedade. A nossa sociedade é essa, e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Com o revólver na mão, eu não gostaria de conversar com ninguém, nem com a polícia, nem com o tráfico. Vieram falar que na visão deles funk não é cultura, que o gosto da elite determina o que é e o que não é legal. Cansado dessa merda, acordei e mudei minha postura. Esse espírito de luta, ele contagia geral. Cada vez pior a associação da violência favela, que filhos da TV apoiam a babari sem querer saber o que é mal. Agravante maior é camisa errada que pintaram tela, e meu que é vestido, achando isso normal. Compreendi, escuto dizer que o poder está na linguagem. MCs fazem apologia e podes falam só sacanagem. O cara não está só aí, é aí que eu fico bolado. Pra eles está na origem, nego pobre favelado. O meu som é de lá, da favela, eu também sou de lá. Da favela, perguntaram quanto nós somos um só, somos parte dela. Perguntaram quanto nós somos um só. Quando se fala em juventude, tem que lembrar também que não vai ser um herói que vai salvar a juventude, não. Quem vai salvar a juventude é ela mesma. Pega essa juventude que está aí solta aí, e que quer muitas coisas, ela não quer só funk, ela quer outras coisas também. Para com ela, escuta ela. Porque a UPP, quando chegou no morro, se chegou políticas públicas para as crianças, chegou políticas públicas para os idosos, e os jovens ficam soltos no meio, sem ter o que fazer. Quando vem política pública para os jovens, futebol. Brincadeira, vamos evoluir. Vamos pensar políticas públicas onde pode fazer esses jovens se tornar um transformador. Então, o anseio de todos, qualificação profissional
E aí eu lembro que a marca era aquele caminhão da Firjan. E aí começa a se discutir, mas espera aí. Só tem curso de manicure, garçom, técnicas de venda, almoxarifado, eu não sei se é esse o nome. E começa a se discutir aonde vamos inserir os jovens que saíram do mercado de drogas. Lembro a Peugeot entrou junto com a Firjan num curso maravilhoso, mas que só se encaixava no jovem de projeto da professora Lia. O jovem apaziguado, docilizado, bom selvagem. Aquele jovem já no enquadramento. E aí a gente começa a perceber que o jovem, que não é aquele jovem dentro desse enquadramento, além de estar fora dessa lógica, ele não é qualificado nem para se qualificar. E não aparece ninguém. Mas é lógico que não vai aparecer ninguém, porque a questão é muito mais profunda do que não ter só o ensino médio. E aí a gente começou a perceber que os dois polos de atuação e de cuidado dentro dessa proposta eram as crianças, porque se tem uma transformação a fazer, temos que mudar a cultura do tráfico, porque os adolescentes e jovens, adultos, já estão impregnados da cultura do tráfico. Então, o tempo todo de discurso é que toda essa parcela que não está incluída na menor idade ou na terceira idade está impregnada com a cultura do tráfico. E, sendo assim, tem resistência a essa nova lógica, esse novo contexto da favela, e não se insere não só nos programas que vêm, não só por falta de qualificação, mas por estarem impregnados de uma cultura do tráfico e resistirem a todas as melhorias que vêm a reboque da pacificação. Está faltando juventude com a consistência ideológica que dá o norte, que você não perde o passo. Talvez eu sou aquele jovem que, dentro das favelas, quer gritar, quer falar, e muitas vezes é calado pelo Estado, através da polícia, é calado pelo capitão do mato, que eu digo que é algumas lideranças dentro da comunidade. Eu sou aquele jovem que quer aprender, e algumas pessoas não querem ensinar, com medo de perder suas posições. Mas, mesmo assim, eu me uni com algumas pessoas que, dentro da comunidade, existem pessoas que querem fazer alguma coisa, que querem lutar, e que muitas das vezes o poder público não está junto dele, porque ele é aquele que quer a mudança na raiz, por isso ele é chamado do radical. Ele quer a mudança lá na essência, ele não quer a melhoria. A UPP, para minha avó, para minha mãe, é muito bom. É ótimo, não tem mais tiroteio, o filho não tem mais o perigo de chegar em casa, não tem risco de morte, em alguns casos de UPPs, né, em algumas UPPs não tem risco. Foi feita uma pesquisa no Morro que 80% das pessoas que fazem curso na FAETEC lá no Morro não são do Morro. Aí perguntamos aos jovens por que isso. Aí eles falam assim, a gente não se identifica com aqueles cursos. Eu não quero fazer salgado a minha vida toda. Sabe? Curso de inglês e espanhol, isso eu tenho na escola. Hoje eu tenho acesso para caramba em qualquer lugar gratuito. A cultura inglesa dá bolsa gratuita. Informática, quem é que aprende informática em curso agora? Nem as empresas estão pedindo mais. Um garoto de 10 anos já está invadindo a CIA. Sabe? Então, se faz políticas públicas com um grupo que não entende a juventude. Então a gente chamou a juventude e falou assim, esse é o momento, você está aqui. E para onde vamos? Agora as oportunidades que surgiram são essas, a situação é essa, você pode estudar aqui, você pode fazer isso. Quer dizer, a gente está criando políticas públicas através de um projeto, que eu digo assim que é um projeto, que conversa com o jovem, e que nada mais é do que o anseio de mais de 100 anos da luta da favela, que é ser escutada. A UPP, quando entra,
Tudo bem. Ah, vamos entrar lá. Entrou. Tá, já chegou? Não teve como lutar para não chegar? Então vamos sentar. O capitão tem que sentar e isso é culpa dos capitães. Não vou jogar para o Beltrame, não, que é culpa dos capitães, que não chega perto para marcar reunião, café da manhã com a liderança, para fazer uma análise da situação mensal da favela. Cabeça. Ah, não, então passa amanhã. Então, tá desanimado, fala amanhã. Ué, então levanta, você vai ficar triste? É problema? Ah, então a gente fala depois sobre isso. Não, você vai querer falar ou não vai? Vai falar sobre coisas boas? As experiências que a gente tem precisam circular. É óbvio que as favelas são muito diferentes. Né? A Maré, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem 140 mil moradores, tem lá 3 grupos criminosos que dominam o território, tem milícia e tem um batalhão de polícia dentro. Né? Que é uma cidade, né? Mas no meio tem muita gente, muito potencial de transformação. Precisa trabalhar esse potencial, precisa empoderar essas pessoas. Né? Eu acho que um movimento desse é também resgatar o papel da própria associação de moradores, que durante muito tempo foi discriminada, durante muito tempo perdeu força e precisa retomar. Precisa, nesse novo movimento, ter um outro papel, ter um papel de liderança e protagonismo junto com os moradores. Eu acho que já no final dos anos 80, essa identidade de associação já estava sendo questionada. Por quê? Porque toda a briga da associação era para levar serviços, levar o Estado para dentro da favela. Na medida em que vários projetos, como Proface, ProSanear, todos, luz, água, creche, isso vai chegando, um pouco a associação vai perdendo um pouco o seu horizonte. Aquelas que tinham um horizonte político e uma discussão um pouco de que o seu papel é um papel de organização da população, dos moradores, numa busca constante por um Estado democrático, essas ainda permaneceram com um papel um pouco mais politizado. Mas eu acho que a maioria, no meu ponto, caiu na armadilha de que o único papel que lhe sobrava era o papel de síndico, né? Um pouco que a gente discutia na entrada dos anos 80, um pouco de gerenciar um pouco a favela a partir dos projetos governamentais que estavam entrando. Eu acho que esse é o grande nó das associações de moradores e eu acho que esse desafio permanece até hoje. Qual é o papel de uma associação de moradores hoje? Falo com a maior tranquilidade disso em qualquer lugar que eu chegar, porque eu sou morador, eu não tenho facção, nós somos moradores, não temos facção. A minha pistola é um livro, meu fuzil é um violão, minha bandeira é da cultura. O filho do traficante, o traficante não quer que o filho dele fique nessa vida. Então, irmão, vai ter que passar aqui para mim. Eu quero falar com o teu filho. Eu quero fazer a cabeça do teu filho. Bem, com essa veemência, vocês vão percebendo um pouco da direção que a gente pretende dar. Aproveitar esse 1 minuto, né, dizendo que é muito importante, né, a gente resgatar a identidade favelada, né? É muita coisa para falar, eu estou muito feliz de estar aqui. É isso que a gente tem que fazer. Claro que o favela é a cidade. E nós não vamos nos calar. Sabe, nós não vamos nos calar. E nessa questão, abrir um parênteses para dizer que nessa questão de UPP, que é um tema bem complexo, se eu fosse falar como representante, o Fiel fala muito isso, eu não sou representante do Santa. Se eu fosse falar como representante dos moradores do Jorge Turco, eu acho que a galera aqui, de repente, iria me bater. Porque é o seguinte, os moradores estão cansados de quê? Barricada na porta da casa, baile altíssimo. No Jorge Turco, a realidade é essa. O cara pode não estar consciente do que o espera com essa militarização das favelas. Mas, para ele compreender, a gente vai ter que fazer o quê?
Fazer muito debate, fazer discussão, reorganizar a biblioteca, lançar o CD do bonde, jornalzinho. A gente está aí saindo no jornalzinho Brasil de Fato, Vozes da Comunidade, a gente quer a mídia de esquerda. Mas uma das coisas que mais me incomodou quando a UPP chegou na comunidade foi uma reportagem que eu vi na véspera de Natal, onde a repórter aparece falando com uma moradora, e essa moradora estava fazendo a ceia de final de ano. E aí ela fala, agora a família da senhora fulana tem direito a fazer uma ceia digna, está fazendo a sua ceia de Natal. Agora as crianças podem brincar pelo caminho. Agora vocês vão ter acesso a isso. Agora vocês vão ter acesso àquilo. Agora vocês vão ter acesso àquilo outro. Então, uma das palavras que eu tirei do meu dicionário desde 2008, quando a UPP chegou na comunidade, foi abolir a palavra agora do meu dicionário. Porque isso parecia que na comunidade não existia ninguém. Não tinha ninguém que fizesse nada dentro da comunidade, ninguém tinha direito a comer, ninguém tinha direito ao lazer, ninguém tinha direito aos serviços. Porque uma comunidade onde tem várias instituições que trabalham dentro dessa comunidade, fazendo serviço social dentro da comunidade, e vem a UPP parecendo que ela é a solução para tudo que você vai ter na sua vida dentro da comunidade. Só que antes já existiam pessoas que faziam dentro da comunidade. Então eu não me sinto privilegiada de morar numa favela que foi a primeira favela a ser pacificada. Por causa desse agora. E se antes a gente não tinha determinados serviços dentro da comunidade, mas eu tenho certeza que não foi culpa dos moradores, não foi culpa das instituições, foi culpa do governo que abandonou a comunidade e não levou esses serviços para a comunidade. E, infelizmente, quando vem projetos para dentro da comunidade, para oferecer para a comunidade, a gente não pode sentar junto com eles, porque quando eles fazem a reunião, é no horário que você está no seu serviço. É uma quarta-feira, 10 horas da manhã, ou é uma quinta-feira, 2 horas da tarde? Qual é o morador que vai poder deixar no seu serviço para ver propostas que está chegando para dentro da comunidade no horário de segunda a sexta, de 8 às 6 da tarde? Eu não sei. Os capitães sempre estão correndo. A prova é lá no Leme, a gente chamava lá direto, sempre dava desculpinha. E quando ia, mandava outro. Chegou ao ponto de marcar um café da manhã e mandar um sargento. É o sargento que é o comandante? Ah, é o oficial do dia, mas não é o comandante. Então, para resumir, quer consertar a polícia? Primeira coisa, eu sou a favor, aumenta o salário dos caras. Aumentou o salário deles? Vai, em parte, consertar aquele negócio de corrupção. Segundo, bota uma corregedoria que funcione. Uma corregedoria que hoje recebeu a denúncia, amanhã está analisando, e se for comprovado, no outro dia está mandando embora. Para que esse acordo dentro da polícia. Que o cara faz besteira aqui, o outro se cala ali, e o outro defende aqui. Para você entender tudo e terminar logo. Aproveitar esses espaços, e esses espaços eles têm que ser mais sistemáticos, mais efetivos, para que a gente possa estar, não sei se no momento de catarse, mas estar discutindo, estar pensando. Eu sinto muita falta, num encontro como esse, de mais moradores, de mais vozes de outros e outras moradoras, que não já estão acostumados com esses encontros ou com uma lógica mais organizada de discussão, mas que venham e falem do coração. É sempre isso, é sempre dessa forma que a gente procura estar quando a gente está nas mesas ou está em algum momento de reflexão desse momento que a gente está vivendo. Antes pacificação, você tinha uma representação clara das associações de moradores, e aí era o ator formal de diálogo com os agentes externos,
que queriam entrar, se inserir na lógica da favela ou atuar de alguma forma na favela. E aí você, pós-pacificação, passa a ter, na figura do comando do ator militar, do comando da UPP, essa figura catalisadora de todas as ações que estão, a partir dessa lógica de pacificação, chegando na favela. Para nós de comunidade, passamos do momento de acharmos que tínhamos um conhecimento inferior para perceber que nós somos protagonistas de processos, graças à articulação com muitas ONGs que estimulam a formação e com a academia. A academia sempre foi fundamental. Nós temos a nossa força, nós temos o nosso conhecimento, mas é fundamental. E eu vou dizer por que é fundamental. Sozinhos, nem a academia, nem o Estado, nem a iniciativa privada, nem a comunidade, nós vamos conseguir transformar as desigualdades no nível que elas chegaram. Nós não podemos acreditar que a sociedade civil não dá conta, quando ela está na favela, de resolver e discutir os conflitos que a sociedade como um todo tem que fazer. A polícia de segurança é para todos. Então, isso é um recorte necessário para a gente ter tranquilidade. Você vai lá, discute, participa, porque você não tem outra alternativa. Mas você não pode perder um foco maior de que política. E para nós, pobres, nós temos um desafio muito grande, porque nós somos formados para consumir. Até quem acredita em economia solidária, melhorou de vida quer carro. Sabe? Nós temos que discutir com o pré-sal no nosso país, com a potência que a gente pode ser, oferecendo combustível que destrói, que polui. Então, para falar da UPP, dando continuidade na linha de raciocínio, acho que é uma discussão muito abrangente, que você tem que discutir a questão cultural, você tem que discutir a questão da educação. Violência não se combate só com polícia, isso é um tentáculo, é um braço do Estado que eu conheço desde que eu tenho 5 anos, só se criou-se um mini batalhão e aumentou o efetivo, só se mudou isso. Então, eu acho que é um processo lento, que a gente tem que ter muita paciência e muita persistência para fazer dar certo. Ninguém aqui é saudosista com o tráfico, é muito difícil falar da UPP, porque é muito fácil criminalizar o seu discurso, é muito fácil criminalizar o discurso de alguém que está disposto, pelo menos, a discutir o PP. Então, se a gente não discutir a violência de uma maneira concreta, eu vou voltar a falar o que eu falei no início. Daqui 10 anos vai ser enxugar gelo. Falando de UPP, nós temos uma humildade e uma pequenez. Estamos motivados por uma questão que é o medo. As pessoas mais velhas se encontram fora da reunião e começam a ver o quadro. E como a gente já passou por vários governos e a gente já passou por várias metodologias, a gente sabe que a nossa organização ela é fundamental para o avanço. Então, o que nós fizemos ultimamente que dá uma direção? Alguns mais velhos, chamamos algumas instituições, sempre reuniões fechadas, porque uma das questões que acontece na comunidade, quando você tem uma diversidade de representação, é a questão da confiança. O medo é um elemento forte e a questão da confiança. Você passa a não confiar, então não fala tudo que pensa na frente de todo mundo. Nós nos deparamos com o seguinte: há várias formas, e a UPP Social sempre faz isso. A questão da identidade da história da comunidade é sempre procurada entrevistar para resgatar. Mas tem uma história da comunidade que só nós podemos contar, que só nós sabemos. Nós resolvemos resistir ao desmantelamento que a UPP pode provocar, chamando as pessoas que estão vivas para reconstituir a história da Cidade de Deus. E a gente já tem o projeto pronto, já tem os parceiros que vão ser envolvidos, já sabemos em quantos momentos. É uma forma de resistir,
é uma forma de dizer que a nossa história pode ser contada com a participação de outras pessoas, mas nós é que temos o fio condutor na mão. Isso é um jeito de enfrentar. Vamos ser solidários a todas as comunidades, todas as associações, vamos fazer uma articulação com os movimentos para a gente fazer esse enfrentamento. Porque chega, para. Eu acho que agora chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, e se a gente se juntar, realmente não vai ter quem possa conosco. Porque a articulação das comunidades, com os movimentos sociais, com todo o pessoal das comunidades, é que vai poder fazer esse enfrentamento. Entendeu? Enfrentar a questão da UPP, que para mim, na Central do Brasil, essa UPP é um fracasso total. Tenho até dó daquelas crianças, daqueles adolescentes que estão hoje no asfalto, ali nas barbas da Secretaria de Segurança, do lado do Comando Militar do Leste, estão lá no varejo. E eu não tenho disposição nem coragem de fazer o enfrentamento, porque eu sei que eles são vítimas de todo esse processo. Que projeto nós temos para construir? Que proposta? Sabe? Eu acho que nós, se ficarmos só na UPP, a gente perde o foco. Se a gente deixar o UPP, a gente perde o bonde. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas o jeito que a coisa tá indo já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Mas sem emprego, filho, sem escola, é o ciclo que rola aqui nesse lugar. São milhares de histórias, e o que são as mesmas podem reparar. Sinceramente eu não tenho a saída de como devia o tal ciclo parar. Mas do jeito que estão nos tratando, só estão ajudando esse mal se elastar. E morre polícia, morre vagabundo, e não temos segundo, outro vai ocupar. No lugar daquele que um dia se foi, pior que depois geral deixa falar. Agora amigo, o papo é contigo, só uma vida pra finalizar. O futuro da favela depende do fruto que tu for plantar. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal.